Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução. Desta vez trago-vos uma boa nova, né? Mas antes de trazer essa boa nova, quero agradecer a todos por assistir aos nossos vídeos, por partilhar os nossos vídeos, pelos vossos likes, por se inscrever no nosso canal e por seguir a nossa página do CPE. Obrigado a vocês que colocam lá comentários muito bons, seja críticas, sugestões. Vocês podem acreditar que isso nos ajuda muito a melhorar cada vez mais. A boa nova para hoje é que vamos resolver o exame da UPE. Sim, hoje estaremos a resolver o exame 2023 de Biologia da Universidade Pedagógica. Então, hoje é a resolução do exame de Biologia da Universidade Pedagógica da UPE. Para você que vai concorrer e vai fazer o exame de Biologia, essa é uma grande chance para ti, para poder esclarecer as tuas dúvidas. E não se esqueça de partilhar para um colega, para um conhecido que vai fazer os exames na UPE. E pode colocar aí comentários acerca de uma dúvida, de uma pergunta que não terá entendido. Adivinha que nós teremos todo o gosto em responder a sua questão. Ok, vamos para número 1. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Número 1 diz assim: as células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e organelos característicos. Nas linhas abaixo, marca a estrutura ou organelo comum às células animais e vegetais. É assim, nós sabemos que existem dois tipos de célula, célula procariótica e célula eucariótica. E ainda sabemos que na célula eucariótica nós temos célula eucariótica animal e temos a célula eucariótica vegetal. Essas duas células, no caso, célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal, apresentam diferenças. Entretanto, e essas células vão apresentar algumas semelhanças. Então, as duas células, concretamente para esta pergunta, vão apresentar em comum um organelo que está presente em todos os tipos de célula, ou seja, tanto na célula procariótica, assim como na célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal. Portanto, aí o organelo comum às células animais e células vegetais é a membrana plasmática. Então, a opção correta aí é a opção A. Ok? Vamos colocar aqui opção A. Vamos para a pergunta número 2. Dada a afirmação, células que possuem uma organização estrutural simples, membrana plasmática e, em alguns casos, com invaginações, mesossomas, organelos desprovidos de membranas, apresentam. Aí nós temos características de um tipo de célula que nós chamamos de célula procariótica. Nós sabemos que a célula mais simples que existe é a célula procariótica. Ela apresenta uma organização simples. Por quê? Porque dentro de uma célula procariótica temos poucos organelos, né? Ali dentro da célula procariótica só vamos ter os ribossomas, vamos ter a membrana plasmática, vamos ter o citoplasma. E alguns organelos, os organelos da célula procariótica não possuem membrana, não estão delimitadas por uma membrana. Então aí a opção correta para a pergunta número 2 é a opção B. Pergunta 3 diz assim: na célula, a maior produção de ATP ocorre normalmente. É assim, a célula possui estruturas capazes de produzir energia. Você deve saber o seguinte, que a ATP é energia. A ATP é a moeda energética da célula. A célula, para poder funcionar, realizar as suas funções, ela necessita de energia. Só que essa energia é armazenada na forma de ATP. O organelo celular, que é responsável pela maior produção de ATP, é a mitocôndria. No caso aqui são as mitocôndrias. Então, para a pergunta 3, a opção correta é a opção D.
Dando continuidade, pergunta número 4 diz assim: o organelo celular, cujas funções são cumulativamente a interferir na síntese de proteínas, no metabolismo de lípidos, na desintoxicação da célula, na segregação e acumulação de substâncias. Este organelo celular nós chamamos de retículo endoplasmático. Você estudou que o retículo endoplasmático apresenta uma função básica que nós chamamos de transporte de substâncias, e também o retículo endoplasmático está dividido em dois tipos. Nós sabemos que existe o retículo endoplasmático rugoso e também existe o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso está associado à síntese de proteínas, está associado à produção de proteínas, enquanto o retículo endoplasmático liso está associado à produção de lípidos. Não só o retículo endoplasmático liso também desempenha a função de desintoxicação da célula. Então aí a opção correta é a opção D para a pergunta 4. 5. Quais foram os cientistas que formularam a teoria celular? A teoria celular foi formulada por dois cientistas alemães que trabalhavam em laboratórios diferentes, mas com vista a buscar, a contribuir com um conhecimento novo para o mundo. Daí que eles, trabalhando de forma separada em laboratórios diferentes, acabaram por ter mais ou menos o mesmo resultado. E daí se juntaram para formular a famosa teoria celular. Esses cientistas chamam-se Matthias Leiden e Theodor Schwamm. Então, Matthias Leiden e Theodor Schwamm teriam formulado a teoria celular, que diz o seguinte: todos os seres vivos são constituídos por células. Esse é o primeiro pressuposto da teoria celular. O segundo pressuposto diz que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. O terceiro pressuposto diz que a célula é a unidade hereditária de todos os seres vivos. O quarto pressuposto diz que a célula resulta de outra pré-existente. O quinto e o último pressuposto diz que a célula resulta da divisão de uma célula mãe. Então aí, para a pergunta número 5, a opção correta é a opção A. Pergunta 6 diz assim: se um segmento de DNA for representado por... Pergunta número 6. Temos aqui o segmento de DNA, que é representado a partir da extremidade de 5 linhas. Temos aqui citosina, adenina, timina, adenina, citosina e 3 linhas. Diz a cadeia complementar será. Você sabe que o DNA, você tem o conhecimento que o DNA é formada por uma dupla cadeia. Por uma dupla cadeia, ou por uma cadeia dupla, ou por uma fita dupla. Ou seja, onde uma das cadeias é complementar a outra cadeia. Ou seja, a primeira cadeia começa da extremidade de 5 linhas, vai até a extremidade 3 linhas. A outra cadeia complementar vai iniciar a partir da extremidade de 3 linhas até a extremidade 5 linhas. Então aqui, se quer a cadeia complementar do DNA, você tem que... Se aqui temos 5 linhas, aqui temos 3 linhas, a cadeia complementar deve iniciar a partir da extremidade de 3 linhas e deve terminar na extremidade 5 linhas. Você também precisa de se recordar da regra de Chargaff. Você precisa se recordar da regra do francês Chargaff. Então, a regra de Chargaff, ela nos mostra como ocorre a complementaridade de bases, como ocorre o emparelhamento de bases. Para a molécula do DNA, você precisa saber o seguinte, que a adenina é complementar à timina e guanina é complementar à citosina. Ou seja, em outras palavras, quando você tem uma cadeia de DNA,
Para você ver que se trata de uma cadeia de DNA, você precisa saber o seguinte, que uma molécula do DNA é constituída por essas bases. Vai ser constituída por adenina, guanina, citosina e timina. Enquanto uma molécula de RNA será constituída por adenina, guanina, citosina e uracilo. Então você desde já consegue ver que uma das diferenças entre DNA e RNA quanto às bases é que no DNA nós temos timina, enquanto no RNA nós temos uracilo. Então você pode olhar a cadeia, uma fita do DNA, você pode perceber o seguinte, olhando esta cadeia aqui, nós conseguimos ver que aqui temos citosina, temos adenina, temos timina. Você sabe que a timina faz parte do DNA. Logo, esta fita, esta cadeia aqui, é de DNA. Então, se quer a cadeia complementar do DNA, você precisa saber deste emparelhamento, desta regra de Chargaff, que a adenina emparelha com timina, guanina emparelha com citosina. Em outras palavras, se você tem uma cadeia complementar, você tem uma cadeia de DNA, quer uma cadeia complementar, no lugar de adenina coloca timina, no lugar de timina coloca adenina, no lugar de guanina coloca citosina e no lugar de citosina coloca guanina. Tão simples como isso. Então vamos ver aqui para esta pergunta. Então, a cadeia complementar do DNA aqui será, no lugar de guanina, vamos colocar, no lugar de citosina, vamos colocar guanina, no lugar de adenina, vamos colocar timina, no lugar de timina, vamos colocar adenina, no lugar de timina, colocamos adenina, e no lugar de adenina, vamos colocar timina. Então, esta é a cadeia complementar do DNA. Então, aqui, para esta pergunta, a opção correta para esta pergunta aqui falta, no lugar de citosina, é só colocar guanina. A opção correta para esta pergunta é a opção A. Pergunta seja, a opção correta é a opção A. Ok. Vamos para a pergunta número 7. Diz assim, a estrutura celular representada no desenho ao lado é... Nós conseguimos ver que essa estrutura que está representada aí ao lado é a estrutura de um organelo celular que está presente nas células eucarióticas que nós chamamos de complexo de Golgi. Você pode encontrar em alguns manuais falando de aparelho de Golgi ou pode chamar de complexo golgiense, tanto faz, não é? Então aí a opção correta para a pergunta número 7 é a opção C. Pergunta número 8 diz assim, se submetermos uma molécula proteica à hidrólise, o produto obtido será. Você inicialmente, para responder essa pergunta, precisa de saber o seguinte, precisa de saber o que é uma reação de hidrólise. Primeiro, quando nós falamos de hidrólise, vamos analisar o significado das palavras. Quando você estuda biologia, uma das maneiras mais fáceis de você compreender os processos biológicos é através do significado das palavras. No caso, a palavra hidro, do grego, significa água. E a palavra lise significa ruptura. Chama-se ruptura ou quebra. Então, uma reação de hidrólise é aquela em que vai ocorrer a quebra de uma molécula complexa e vai se formar uma molécula simples e geralmente acompanhado com a saída de molécula de água. Então, quando nós falamos de moléculas biológicas ou de biomoléculas, então aqui vou escrever as principais biomoléculas. Principais biomoléculas. As principais biomoléculas nós teremos aqui, primeiro, as proteínas, teremos os polissacarídeos, teremos os lípidos e teremos os ácidos nucleicos. Quando nós falamos de polissacarídeos, estamos a falar de carboidratos, estamos a falar de açúcar.
Então, quando ocorre a hidrólise de uma proteína, geralmente nós vamos formar uma molécula simples que nós chamamos de aminoácidos. Aminoácidos. E quando ocorre a hidrólise de um polissacarídeo, que é uma molécula de açúcar muito complexa, vai se formar um carboidrato simples, que no caso estamos a falar de monossacarídeos. E quando ocorre a hidrólise de lípidos, no caso pode ocorrer a hidrólise de triglicerídeos. No caso dos triglicerídeos, que são lípidos, que são os óleos e as gorduras, geralmente vamos formar o que nós chamamos de ácidos graxos e glicerol. Então, a hidrólise de lípido forma ácidos graxos e glicerol. E a hidrólise de ácidos nucleicos, os ácidos nucleicos é um material genético dos seres vivos. Geralmente, vamos formar o que nós chamamos de nucleotídeos. Então, você precisa fixar o seguinte: a hidrólise de proteína forma aminoácidos, a hidrólise de polissacarídeos vai formar monossacarídeos, a hidrólise de lípidos forma ácidos nucleicos, ácidos graxos, e a hidrólise de ácidos nucleicos vai formar o que nós chamamos de nucleotídeos. Então, para esta pergunta, número 8, se submetermos uma molécula proteica à hidrólise, o produto obtido será, a opção correta aí é a opção D, aminoácidos. Então, para a pergunta 8, a opção correta é D, onde vem aminoácidos. 9, diz assim: uma das importantes funções que os lípidos têm nos seres vivos é: os lípidos desempenham importantes funções dentro dos seres vivos, inclusive dentro do seu corpo, dentro do seu organismo. Uma das funções que os lípidos desempenham dentro dos seres vivos está escrita na opção C, que diz assim: servir como fonte de reserva energética dos seres vivos. Então, por exemplo, para nós os animais, não é? Nós os animais, geralmente a energia não só está armazenada na forma de açúcar, na forma de carboidratos ou dentro dos carboidratos, mas a energia também vai ser armazenada na forma de gordura. Então, as gorduras que existem no nosso corpo armazenam uma certa energia que mais tarde será usada no momento em que a célula não dispor de energia que poderia vir de carboidratos. Então, uma das funções dos lípidos está indicada pela linha C. Os lípidos são fonte de reserva de energia nos seres vivos. Então, sim. Pergunta número 10 diz assim: o indivíduo do grupo B pode receber sangue de... Aqui, você precisa saber que existem 4 grupos sanguíneos. 4 tipos de grupos sanguíneos. Para esta pergunta número 10. Então, nós teremos aqui tipos de grupos sanguíneos. Tipos de grupos sanguíneos. Ok. Existe o que nós chamamos de grupo A, o que nós chamamos de grupo B, existe o que nós chamamos de grupo AB e existe o que nós chamamos de grupo O. Indivíduos do grupo O doam sangue para todos os grupos sanguíneos, inclusive para ele mesmo. Ou seja, o indivíduo do grupo O doa sangue para o indivíduo do grupo B, vai doar sangue para o indivíduo do grupo AB e doa sangue para o indivíduo do grupo A e vai doar sangue para ele mesmo. Então, nós temos isso. Porque o indivíduo do grupo O doa sangue para o grupo B, grupo AB, grupo A, doa sangue para todos os grupos sanguíneos. Ele é conhecido como doador universal ou dador universal. Doador universal. O indivíduo do grupo AB recebe sangue de todo mundo. O indivíduo do grupo AB recebe sangue do indivíduo do grupo O, recebe sangue do indivíduo do grupo B, recebe sangue do indivíduo do grupo A. Então, nós conseguimos ver que o indivíduo do grupo AB recebe sangue do grupo A, recebe sangue do grupo O, recebe sangue do grupo B e recebe sangue dele mesmo.
porque ele recebe sangue de todos os grupos sanguíneos, é conhecido como receptor universal. Receptor universal. Então, nunca se esqueça, todos os indivíduos do grupo AB podem receber sangue de todo mundo, logo são receptores universais. O indivíduo do grupo A pode receber sangue do indivíduo do grupo O e recebe sangue dele mesmo. O indivíduo do grupo B recebe sangue do grupo O e recebe sangue dele mesmo. Indo para a pergunta, diz assim: o indivíduo do grupo sanguíneo B pode receber sangue recebe sangue do indivíduo do grupo B dele mesmo e recebe sangue do indivíduo do grupo O. Ok, vamos avançar para a pergunta número 11. Sim, já ia me esquecendo para a pergunta número 10, que a opção correta é a opção C. Pergunta número 11. Pergunta número 11 tem a ver com a genética. Você sabe que a genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, estuda como a informação genética é transmitida de geração em geração. Número 11 diz assim: a ausência de chifre em bovinos é condicionada pelo alelo dominante GG. Então, você, para resolver um exercício de genética, inicialmente precisa de tirar os dados da pergunta. Então, aqui, vamos tirar os dados. A pergunta número 11 diz assim: a ausência de chifre, vamos colocar aqui ausência de chifres em bovinos é condicionado pelo alelo dominante GG. Está aqui, alelo dominante GG. E a presença de chifre, vamos colocar aqui presença de chifre, pelo alelo recessivo GG. Você sabe que o alelo recessivo, os alelos recessivos, só se expressam em dose dupla. Só se expressam se aparecerem os dois. Então, vamos colocar aqui os dois alelos, GG, GG. No acasalamento de animais mochos sem chifres, bovinos que não têm chifres, ou seja, sem chifres, são chamados de mochos. Aqui disse que houve acasalamento. Quando nós falamos de acasalamento, estamos a falar do cruzamento. E o objetivo do acasalamento ou cruzamento é a geração de descendentes, é a reprodução. Aqui diz o acasalamento de animais mochos sem chifres e heterozigóticos. O indivíduo que apresenta um alelo dominante, ele domina o alelo recessivo. E esta característica aqui de indivíduos mochos ou indivíduos com ausência de chifres, ela pode ser expressa a partir de dois tipos de alelos. Nós podemos ter um indivíduo que é homozigótico dominante quando apresenta os dois alelos dominantes, duas letras maiúsculas. E pode ser expressa essa característica a partir de um alelo dominante e outro alelo recessivo. Ou seja, quando aparece uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Aqui diz o acasalamento de animais mochos sem chifres e heterozigóticos. Então, essa característica aqui será determinada por esses dois alelos. Um alelo dominante e um alelo recessivo, que caracteriza um indivíduo heterozigótico. Espera-se que a percentagem de descendentes mochos será. Então, aqui, para resolver, você tem que colocar o seguinte. Vamos ter aqui os progenitores ou os parentais. Vamos colocar aqui o símbolo do macho. É acasalamento. Acasalamento é o cruzamento. Vamos ter ali a fêmea. E depois vamos ter aqui o fenótipo. Aqui, no fenótipo, são aquelas características visíveis no indivíduo. Todas as características que nós conseguimos ver em todos os seres vivos, nós chamamos de fenótipo, aquilo que é visível externamente. Então, aqui dizem que é acasalamento de animais mochos. Tanto o macho,
assim como a fêmea apresenta essa característica de ausência de chifres. Então vamos colocar aqui indivíduos mochos. São indivíduos sem chifres. E depois colocamos GG, né? O GG indica o quê? Indica o genótipo. O genótipo é a constituição gênica de um indivíduo. Nós colocamos aqui como genótipo os alelos que são responsáveis pela determinação da característica. No caso, o exercício disse que houve acasalamento de 2 bovinos mochos, ou seja, sem chifres, heterozigóticos. Então, nós sabemos que o indivíduo heterozigótico apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, vamos colocar aqui esses indivíduos heterozigóticos a partir de alelos dominantes e alelos recessivos. Vamos colocar o GG maiúsculo e o GG minúsculo. Aqui também GG maiúsculo e aqui também o GG minúsculo. E depois aqui vamos ter os gâmetas. Gâmetas. Então, aqui será expressa a segunda lei de Mendel, né? A lei da disjunção dos fatores ou a lei da segregação dos fatores. Então, vamos ter aqui, e para colocar aqui ao nível dos gâmetas, é só separar o genótipo, os 2 alelos, pela vírgula. Então, coloca aqui a vírgula e aqui também vai colocar a vírgula. E depois vai colocar cruzamento a partir do quadro de Punnett ou dos xadrez mendelianos. Vai escrever aqui F1, que significa a primeira geração, e vai colocar o quadro de Punnett, ou xadrez mendeliano. Então, teremos aqui, e depois aqui, vai colocar aqui o símbolo do macho, aqui, e aqui vai colocar o símbolo da fêmea. Aqui nós temos a direção do símbolo do macho, vai colocar os gâmetas do macho, que é esse GG maiúsculo e esse GG minúsculo. E aqui nós temos o símbolo da fêmea, vai colocar os alelos da fêmea, que é esse GG maiúsculo e o GG minúsculo. E depois é só cruzar. Cruzar é juntar. Então vai juntar o GG com este GG. Então vai dar GG mais GG maiúsculo. Vai juntar esse GG com o GG minúsculo. Vamos ter GG maiúsculo e GG minúsculo. Depois vai juntar esse GG minúsculo e o GG maiúsculo. Vai colocar o GG maiúsculo e o GG minúsculo. Sempre é o GG, é a letra maiúscula que aparece em primeiro lugar e depois vem a letra minúscula. Por quê? Porque o alelo dominante, a letra maiúscula, domina a letra minúscula. Então aqui vamos ter o GG com GG. Vamos ter aqui GG e GG. Nós sabemos que basta que em cada quadradinho exista apenas um alelo dominante, uma letra maiúscula. Essa característica vai determinar indivíduos mochos, indivíduos que apresentam ausência de chifres. Então, cada quadradinho aqui, são 4 quadradinhos que representam o cruzamento. Cada quadradinho corresponde a 25%. Então, vai ter aqui uma letra maiúscula, indivíduos mochos, 25%. Uma letra maiúscula, indivíduos mochos, 25%. Tens 25 mais 25 vai dar 50. Uma letra maiúscula, indivíduos mochos. Então, vai ter 25 mais 25 mais 25 vai dar 75% indivíduos mochos. Então, você vai colocar aqui proporções fenotípicas. Vamos ter aqui 75% indivíduos mochos. E nós temos aqui os 2 alelos recessivos. Os 2 alelos recessivos determinam a presença de chifres em bovinos. Então, uma vez que aparece em um quadradinho, então vamos ter aqui 25% presença de chifres. Bovinos com chifres. Então, aqui a pergunta diz assim: espera-se que a percentagem de descendentes mochos seja de 75%. Logo aí, a opção correta para a pergunta número 11 é a opção C.
É a opção C. Podemos ir à pergunta número 12. Pergunta número 12 diz o seguinte: cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação de gametas. Aí nós temos a lei da disjunção dos fatores ou a lei da segregação fatorial. Mendel, ao enunciar essa lei, admitia, embora sem conhecer, a existência das seguintes estruturas e processos celulares, respectivamente. Quando diz assim, cada caráter é condicionado por um par de fatores. Mendel, quando ele fez os seus experimentos, quando ele divulgou os experimentos, ele não sabia que uma característica era determinada por genes. Hoje em dia nós sabemos que os genes é que são responsáveis por todas as nossas características. Nós sabemos que a informação genética para cada característica que existe no nosso organismo é determinada por genes. Mendel, naquela altura, ele não sabia. Então, daí que ele disse que cada caráter é condicionado por um par de fatores. Hoje nós sabemos que os fatores que Mendel falava na altura se trata de genes. E o par de fatores são os alelos que determinam uma característica, que se separam na formação dos gametas. Os genes vão se separar quando ocorre a formação dos gametas. Os gametas só podem ser formados quando a célula sofre um processo de divisão celular que nós chamamos de meiose. Nós sabemos que a meiose é o processo de divisão celular em que uma célula mãe diploide 2N se divide e origina 4 células filhas haploides com metade do número de cromossomas da célula inicial. Então, os fatores que Mendel falava eram os genes. A formação dos gametas só pode ocorrer através da meiose. Logo, na pergunta 12, a opção correta é a opção A. Pergunta 13 diz assim: dois grupos de mudas obtidas a partir do mesmo clone de plantas verdes foram colocadas em ambientes diferentes. Um no claro e o outro no escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, o que significa que os dois grupos apresentavam... Estiolamento é um fenômeno que acontece a todas as plantas que são colocadas por muito tempo em um ambiente escuro. Você sabe que a planta é um organismo autotrófico. As plantas são organismos autotróficos, ou seja, as plantas realizam a fotossíntese. Você sabe que um dos ingredientes importantes para que ocorra a fotossíntese é que a planta precisa de absorver a luz. A luz, no caso, que é proveniente do sol. Se a planta não absorver a luz, a planta vai sofrer graves consequências, como no seu desenvolvimento, as suas folhas vão ficar estioladas e ela não terá uma boa aparência. Se a planta ainda continuar no escuro, provavelmente em alguns dias ela poderá esgotar sua matéria-prima, que é a ser elaborada, e acabará por morrer. Então, aqui nós conseguimos, se essas plantas são de mudas obtidas a partir do mesmo clone, ou seja, quando nós falamos do clone, estamos a falar de um ser vivo que é capaz de originar 2 ou mais seres vivos com o mesmo material genético, sem ter havido cruzamento com outro organismo. Logo, as mudas que serão formadas a partir do mesmo clone terão o mesmo material genético, terão a mesma constituição gênica, logo terão o mesmo genótipo, só que por causa de um fator externo, que é a ausência de luz, essas plantas vão ter um desenvolvimento ou um crescimento diferente. Ou seja, o fenótipo desses indivíduos será diferente. Você estudou que o fenótipo, que são as características externas, que são as características observáveis de todos os seres vivos, o fenótipo resulta do genótipo mais ambiente.
Então, no teu caso, por exemplo, no meu caso e no seu caso, você tem a forma que tem a aparência que tem, por causa das características genéticas que possui dentro das suas células e também por causa do ambiente. Ou seja, o ambiente, juntamente com o genótipo, vão determinar o fenótipo de qualquer indivíduo. Então, essas duas plantas, uma que foi colocada no claro, teve acesso à luz, e outra foi colocada no escuro, tiveram aparências, ou seja, o desenvolvimento foi diferente, ou seja, as características externas foram diferentes, mas a constituição gênica foi igual. Logo, essas plantas possuem o mesmo genótipo e fenótipos diferentes. Logo, a opção correta para a pergunta 13 é a opção C. 14 diz assim: um dos conceitos-chave da genética é o termo homozigote. Este conceito refere-se, você precisa saber o seguinte: existem dois termos aqui, homozigótico e heterozigótico. A diferença nos dois termos está na constituição alélica dentro dos cromossomas. O indivíduo homozigótico é aquele que vai apresentar mesmos alelos. E o indivíduo heterozigótico é aquele que vai apresentar diferentes alelos. No caso, esta diferença alélica estará nos cromossomas homólogos. Então, indivíduo homozigótico, a palavra homo significa igual, apresenta mesmos alelos em cromossomas homólogos, e heterozigóticos vão apresentar diferentes alelos. Então, aí a opção correta para 14 é a opção C. 15. Durante o processo da meiose, a troca de genes entre cromossomas resulta na... geralmente, você estudou a divisão celular e você estudou o processo da meiose. Lá na meiose 1 ou na meiose reducional, principalmente na fase da profase 1 ou na etapa da profase 1, ali ocorre um processo vital, um processo importante para a natureza que nós chamamos de crossing over. Em português chama-se permuta gênica. É graças a esse processo que nós chamamos de crossing over ou permuta gênica que indivíduos da mesma espécie são diferentes. Eu e você somos diferentes por causa do processo que nós chamamos de crossing over que ocorre na fase da meiose 1, na etapa da profase 1. Então, o crossing over, que é a permuta entre os genes, permite a variabilidade na mesma espécie. Logo, a opção correta para a pergunta 15 é a opção C. 16. Vamos para a fisiologia vegetal. Diz assim, a pergunta 16. O transporte ativo de moléculas de fora para dentro da célula, através da membrana, requer. Você estudou os tipos de transporte na célula. Você estudou que existe o transporte ativo, existe o transporte passivo. O transporte ativo ocorre com gasto de ATP. Ocorre com gasto de ATP. O transporte passivo ocorre sem gasto de ATP. Então, você sabe os tipos de transporte passivo. Você vai ter a difusão, que pode ser simples e pode ser facilitada. E também teremos a osmose. Então, osmose, difusão simples e difusão facilitada fazem parte do transporte passivo, que é um processo que ocorre sem gasto de energia. O transporte ativo é um processo que ocorre com gasto de energia. E energia dentro das células está armazenada sob forma de ATP. Logo, para a pergunta 16, a opção correta é a opção D. É a opção D. Pergunta 17 diz assim: qual das seguintes afirmações relativas ao ATP é correta? Então, aqui nós queremos saber o que é o ATP.
Pergunta 16. Pergunta 17. O que é ATP? Ok, pergunta 17. O que é ATP? Primeiro vamos para o significado de ATP. Este A aqui significa adenosina. Adenosina. E esse T aqui significa e esse P aqui é fosfato em inglês. Significa fosfato. Então, ATP chama-se adenosina trifosfato. O ATP é um nucleotídeo. Você estudou lá que um nucleotídeo é constituído por 3 estruturas. No caso, nós vamos ter aqui o grupo fosfato. Teremos o grupo fosfato. Teremos o açúcar, que é uma pentose. O açúcar, que é uma pentose. Quanto ao açúcar, para o DNA, o açúcar, você sabe que é a desoxirribose. Desoxirribose. Já para esse é o açúcar do DNA. O açúcar para o RNA nós chamamos de ribose. Chama-se ribose. E o açúcar, e também teremos o açúcar para o RNA, chamamos de ribose. E teremos aqui as bases azotadas ou bases nitrogenadas. No caso, as bases azotadas, estamos a falar no caso da adenina, estamos a falar de adenina, guanina, citosina, timina e uracilo. Então, o nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, é formado por açúcar, é formado por bases azotadas. O ATP é um nucleotídeo. O ATP é um nucleotídeo. O ATP é um nucleotídeo. Por quê? Porque o ATP é formado por um grupo fosfato. Conseguimos ver aqui o grupo fosfato a partir do trifosfato. É o grupo fosfato. E também o ATP é formado por uma base azotada que nós chamamos de adenina. E é formado por um açúcar que nós chamamos de ribose. Então, o conjunto formado por adenina mais ribose vai formar o que nós chamamos de adenosina. Então, fica claro que a adenosina trifosfato, que nós chamamos de ATP, é formado por um grupo fosfato, que é trifosfato, é formado por um açúcar, que é a ribose, que é o açúcar do RNA, e é formado por pelo menos uma base azotada, que no caso aqui é adenina. Então, aí a opção correta é a opção A, que diz o ATP é um nucleotídeo produtor de energia. Nós sabemos que o ATP é a molécula energética, na qual a energia está armazenada dentro das células. Então, a opção correta para a pergunta 17 é a opção A. Pergunta 18 diz assim: na respiração celular, o oxigênio intervém somente como aceptor final de elétrons. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Logo, a opção correta para a pergunta 18 é a opção D. 19 diz assim: nas plantas, os fatores mais importantes para a realização da fotossíntese no caso, é a luz, dióxido de carbono e água. Você sabe, é a luz, dióxido de carbono e água. A opção correta aqui é a opção B. Sem luz, a planta não consegue realizar a fotossíntese. A planta, para poder realizar a fotossíntese, ela precisa de luz. Daí que nós definimos que a fotossíntese é a conversão da energia luminosa proveniente do Sol em energia química que será armazenada dentro das células. E o dióxido de carbono, nós sabemos que é a matéria-prima para que ocorra a fotossíntese, assim como a água. Nós podemos provar isso a partir da equação da fotossíntese. Então, a equação da fotossíntese ela é representada da seguinte maneira.
Na equação da fotossíntese, nós temos como reagentes dióxido de carbono e a molécula de água. E teremos aqui como participante a luz e a clorofila. Nós sabemos que a clorofila ela existe dentro das células vegetais, é um pigmento fotossintético que é responsável pela absorção da luz. E depois vamos formar aqui a glicose e vamos libertar o oxigênio. Conseguimos ver que o dióxido de carbono e a molécula de água e a luz são fatores importantíssimos para que ocorra a fotossíntese. Logo, a opção correta para a pergunta 19 é a opção B. Pergunta 20 diz assim: o transporte de seiva e de solutos no interior da planta através dos vasos condutores foi uma condição essencial para a colonização do meio terrestre. Escolhe o nome de duas forças físicas responsáveis pela manutenção de uma coluna contínua de água ao longo do elemento do vaso. Você estudou que as plantas teriam surgido ou teriam evoluído a partir de algas verdes. Por uma simples razão. As algas verdes apresentam algumas características que as plantas possuem. Uma das diferenças é que as algas verdes, elas não possuem tecidos verdadeiros, não possuem a diferenciação de tecidos. Logo, não tem xilema, nem tem floema para a condução das seivas, tanto seiva bruta assim como seiva elaborada. Daí que as algas elas vivem na água para poderem absorver a água em todas as partes do seu corpo. As plantas, através das briófitas, as briófitas foram o primeiro grupo de plantas a colonizar o ambiente terrestre, ou seja, o primeiro grupo de plantas que saíram, que evoluíram de ambiente aquático para viver em ambientes úmidos, em ambientes com sombra, não é? Foram as briófitas. E, entretanto, as briófitas, elas não possuem vasos condutores que são xilema e floema, daí que apresentam pequeno porte. Mas a partir das pteridófitas e gimnospermicas e angiospermicas, nós conseguimos que esses três grupos de plantas, pteridófitas, gimnospermicas e angiospermicas, vão apresentar o que nós chamamos de vasos condutores. Para você que ainda está a acompanhar a resolução, muito obrigado por acompanhar. E também quero pedir que coloque um like, não é? Partilha o vídeo para os demais colegas, comenta aí para qualquer questão, para qualquer dúvida, nós teremos todo o gosto em poder responder a sua pergunta. Não se esqueça, coloca um like aí, rapidamente. Ok, dando continuidade. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.